Recentemente, eu diria que tem alguns meses, assim, desde o final do ano passado, o pessoal vem falando em rotina fisiológica, tá? E rotina fisiológica seria uma rotina que não segue, e aí é que eu não entendi o somente, mas não segue somente as tabelas de janela de sono e sinais de cansaço, mas percebe que a criança em determinados horários vai estar mais predisposta a fazer sonecas. Tá? E a iniciar o sono noturno. E, na verdade, o que eu chamo de livre demanda de sono vai ser uma rotina fisiológica, porque é justamente a gente observar o que a criança, o que o organismo da criança está precisando. Tá? E não o que me disseram numa tabela. Esses horários que são mais propícios, eles não são horários pré-definidos também. Porque tem neném que vai acordar, por exemplo, às 5 da manhã, e que vamos dizer que a janela natural de sono dessa criança, eu já falei pra vocês, já teve live também sobre janela de sono, né? A janela natural desse bebê seja de 3 horas, então esse bebê que acorda às 5 da manhã, ele vai dormir às 9, por volta de 9 horas. Em compensação, se eu tiver um outro bebê com a mesma janela de sono, ele vai acordar às 7, ele vai dormir às 10 da manhã. Então não é quando falam assim, na rotina fisiológica tem uns horários que são mais propícios para soneca, não se está falando de horários fixos para bebês de cada idade. São horários fixos, mais ou menos, para esse bebê. E é assim que a livre demanda de sono vai funcionar. Porque quando eu falo para vocês que a gente não vai ficar forçando o bebê a dormir, que a gente não vai seguir tabelas, eu tenho a impressão de que os pais, quando ouvem isso, acham que eu estou falando que todo dia você vai ter que viver essa surpresa de não saber que horas a criança vai ter sono, que horas ela vai dormir. E não é isso que eu tô falando, gente. Quando eu falo disso é que... Porque, veja, o nosso organismo, ele tem ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo de mais ou menos 24 horas, que vai se repetir, né, a cada 24 horas aproximadamente, de necessidades nossas. Então, se você parar para pensar na sua vida, você mais ou menos acorda todo dia no mesmo horário. Se você tem uma rotina saudável, né, se você não madruga toda noite e tal, mas assim, em geral você tem um horário que você costuma acordar, um horário que você costuma ter fome, um horário que você costuma fazer cocô, um horário que você costuma fazer xixi. Você tem horários que dão uma baixa de energia. Eu, por exemplo, todo dia depois do almoço eu dou uma deitada. Hoje, por exemplo, nem dormi. Mas deito, porque é um horário que eu normalmente só atendo depois das 2 de tarde. Porque do meio-dia às 2 só se a cliente precisa, porque a minha preferência é não fazer. Então a gente tem rotinas. Então o que eu proponho com a livre demanda de sono é justamente que a gente observe essa necessidade da criança para saber qual é a rotina dela. Mas aí eu vou ter uma rotina.